Bocas malditas, bocas malditas, Bocas malditas. bocas malditas, Bocas malditas. Bocas malditas. Bocas malditas. Bocas malditas. malditas. Bocas malditas. Bocas malditas. Você falou da mangueira, né? Que são essas histórias que não estão nos livros, de alguma maneira também é isso, né? Você está coletando histórias que não estão nos livros e que é história também, né? Exato. Bonito isso também do espetáculo se transformar numa publicação que quase que tem existência própria também, né? A gente se relaciona com o espetáculo na rua e, enfim, depois isso está na publicação, né? Um outro momento de acontecimento do trabalho, né? Embora o forte do projeto não é a publicação, né? Porque, veja, o escrevedor, a minha inspiração é o trabalho do griot. O griot é aquela figura africana, do continente africano, que é um contador de histórias. Ele se comunica e habita toda a sociedade africana se comunicando, conversando, contando história e às vezes até resolvendo problemas, sabe? Às vezes as famílias procuravam os griots porque não sabiam como resolver um problema de um adolescente em casa que dá trabalho e tal. Vou chamar o griot para conversar com você. Chega ele ali. Isso acontece com o escrevedor. Por isso as pessoas se abrem também, porque elas têm também as suas dificuldades, assim, as coisas que querem resolver também. De repente chega alguém que está ali para te escutar, né? E aí a pessoa acaba ficando confortável e se abrindo, falando. Então o escrevedor não é exatamente um contador de histórias, mas ele tem esse lugar do griot. Eu falo do griot porque o griot ele é quem carrega a tradição da oralidade do povo africano. E a história do continente africano, ela sempre se deu muito através dessa tradição oral, da oralidade. Então não existe exatamente um registro físico da história em livro. Claro que existe, mas não é... Isso passou a existir depois da criação do papiros, né? Mas durante muito tempo, e ainda hoje, se utilizam os griots para contar a história, né? Então por isso que a publicação impressa não é o forte, né? Que o forte mesmo é esse contato e essa oralidade que se tem com cada grupo lá, e que o que conta é essa manifestação aqui. E que não tem como você transferir esse encontro, essa experiência, para o papel, para uma publicação, sabe? É muito difícil fazer isso. Como é que você vai explicar o que acontece lá na rua com cada pessoa imprimindo uma publicação? Então, às vezes, quem vê a publicação, ela pensa que é uma coisa e lá é outra, né? A publicação é só uma coisa a mais. E como que você vê depois disso você fez outros espetáculos, né? Assim, enfim, não mais na rua, mas você está recentemente, você iniciou um processo também dirigindo, né? E é o teu primeiro trabalho como diretor, né? Vou até pôr o óculos de diretor. Muda a pose, muda a voz, né? Passa as chances agora diretor. O que você está descobrindo como diretor? Eu estou descobrindo o que é ser ator. E o que é ser ator? Não é exatamente o que é ser ator, mas é como um ator se comporta no processo de trabalho. As escolhas que a gente tem, as dificuldades que a gente tem, os bloqueios, as crises, tudo, né? Tudo. É interessante você ver de fora. Isso não é muito novidade para mim, porque desde sempre eu também habitei muito a área técnica. Eu sempre operei som, fui contra a regra, operador de luz, né? Então, produção, né? Eu sempre estive também, né? E inclusive mais nos bastidores do que no palco, né? As possibilidades que eu tenho de trabalhos são poucas, na real. Se você fizer um apanhado de uma carreira de 19 anos, em que vai chegar ali vários períodos que você tem uma peça por ano como ator. Vai ter um ano que eu nem tenho nenhuma peça.
Então, assim, como ator. Então, assim, tem um ano que eu não tenho uma peça trabalhando como ator, fazendo parte do elenco, mas que aí o que eu estou fazendo é cinema, ou é dando aula, ou é operando luz, operando som, produzindo, sendo contra-regra. Isso acontecia muito e acontece muito ainda, embora hoje menos, mas é muito. E aí eu já tinha esse lugar de observar os atores em cena e da cabine, né? Então não é novidade para mim. Mas eu digo que agora é uma experiência nova, habitar esse papel também de direção, que também faz parte disso. De repente, dois caras que eu admiro, que são o Gabriel Gorosito e o Moa Leal, me chamam para peitar isso, né? Para estar junto com eles, para dialogar e encontrar aí um processo para produzir o que se quer dizer. E é esse lugar de, pô, agora alguém está me chamando porque quer me ouvir. E além de querer me ouvir, ainda quer que eu contribua ativamente num lugar que não é só o lugar de quem recebe, mas é o lugar de quem tem poder de decisão. Como assim? Você topou prontamente quando chegou o convite? Como é que foi? Não, eu fiquei... É porque assim, quando chegou o convite, eles me convidaram para eu fazer o que eu quisesse. Então assim, a gente pensou em você para dirigir, mas se você quiser atuar e dirigir, ou quiser atuar e não dirigir, ou quiser o que você quiser fazer, a gente quer você junto no trabalho. Mas a gente pensou em você como direção. Eu falei, não sei, será? Porque é isso que acontece, né? De repente te intimam para uma coisa que você não tem a possibilidade de prática disso, e que isso já acontece como ator, porque aí há uma dificuldade muito grande se você só produz como ator uma peça por ano, e às vezes você nenhuma por ano. Como é que você vai praticar o seu ofício de ator e melhorar o seu trabalho como ator? Então assim, eu também passei nesse lugar que vem do Pichain, a não aceitar também muito que venham falar sobre o meu trabalho assim de uma maneira rasa, sabe? Eu acho que tem que sim contextualizar. Olhe para mim, veja, ok, você apresenta algo e é efêmero, é ali naquele momento presente, mas você tem que enxergar outras camadas, né? Você tem que enxergar, você tem que pelo menos se propor a se comunicar. Então é muito difícil você desenvolver o seu trabalho como ator se você já não pratica com certa frequência. Então como é que você vai evoluir, melhorar o seu trabalho e se tornar melhor, um bom ator, né? Evoluir no ofício. Agora imagine como diretor, que eu nunca tive essa experiência, eu tive experiência em escola, em projetos amadores, de direção de espetáculos amadores, em oficinas. Agora profissionalmente, a primeira vez, eu nunca exercitei nesse lugar, né? Mas eu topei justamente por isso, porque eu pensei assim, bom, sempre tem que ter uma primeira vez, né? Vai que é isso, que isso é algo que também me agrada, né? Se for uma experiência legal, de repente se eu me sentir bem, talvez eu habite mais esse lugar na direção. Mas é muito novo para mim também, e daí nesse primeiro momento que eu observei mais foi o quanto as palavras de um diretor afetam um ator, né? E não estou falando isso, não há nenhum exemplo específico ali, mas é só porque você como diretor, parece que a tua visão, a tua audição, seus sentidos dão uma ampliada, assim, sabe? Porque você é a pessoa que está olhando de fora, né? Você está percebendo ali de fora. E quando você está como ator, às vezes você não percebe o todo, só percebe você, né? E como ator você precisa perceber o todo. Você não pode ficar só na tua. Você tem que ter esse olhar lateral. E pode ser bobo isso, né? Pode ser uma bobagem isso que eu estou falando, mas é o que eu percebi num primeiro momento. E é lógico, depois vem a responsabilidade de você, uma responsabilidade muito grande com a pesquisa, né? Com o que você está querendo dizer ali. Esse espetáculo então, que você está dirigindo se chama Cobaias, né? Cobaias.
De quem é a dramaturgia? Nossa, dos três. É um processo criativo coletivo, né? Então, a gente parte de... usa alguns textos como referência, usa estímulos sonoros também, mas usa, assim, o espetáculo, ele fala bastante sobre nós. E acho até, tava pensando sobre isso essa semana, e assim, a gente fala sobre nós e quem é esse nós aí. Esse nós é também nós de nó, sabe? Os nós que a gente tem. E se fala de artista, de teatro, de cinema, de publicidade, de TV e de pessoa. São nós, os vários nós. Nós somos muitos e temos vários nós. Enquanto nós somos usados, oprimidos, cobaia, né? Uma cobaia é um rato, uma cobaia é um animal, uma cobaia é um humano que é usado para uma pesquisa, usado para alguma coisa, né? E o quanto a gente se permite ser usado, né? A gente acaba sendo cobaia de muita coisa. Talvez até aqui eu penso que estou sendo cobaia de você. Mas a gente permite, faz escolhas, mas a gente percebe assim que em muitos momentos na vida a gente é cobaia e a gente faz o outro cobaia. A gente é usado e a gente usa o tempo todo. Questão de poder, ninguém está sob domínio, né? Opressão. Quando que estreia esse espetáculo? Dia 3 de abril. É um espetáculo que vai encerrar uma mostra de 12 anos da companhia Cambuta de Fedapada, que é a companhia dos meninos, que agora eu tô lá junto com eles. E aí eles vão apresentar um repertório da companhia, com as peças que foram realizadas, e junto com esse repertório eles vão apresentar espetáculos de dança, música, uma programação mensal, né? O mês todo. Começa agora essa semana, a mostra, semana que vem. E toda essa programação se desenvolve durante o mês de março, e daí, dia 3 de abril, fecha a programação durante o Festival de Teatro, com o espetáculo Cobaias, que é o inédito que a gente está levantando. A gente está se aproximando aí a gente não falou sobre cinema. E eu fiquei pensando aqui também que você nesse momento tá passando, tá na TV, a série Contra Capa, que você também tá, né, como ator. E cinema, a gente não falou sobre isso. Pois é. Você tem vários filmes, né, participou dos longas Circular, Nome Story, Estômago, 400 contra 1. Se você pudesse falar um pouco sobre essa relação da atuação nesse outro espaço, né, nesse outro contexto, né, da indústria do cinema, como que foi tua primeira participação e... Ixi. Como é pra você, né? Eu não lembro como foi a minha primeira participação, não me lembro mesmo. Não me lembro. Mas assim, eu acho que com o cinema com longa-metragem, talvez tenha sido Sonhos Tropicais, um filme... Quem que era o diretor dos Sonhos Tropicais? André Sturm. Ele falava sobre a chegada da penicilina no Brasil. Mas eu fazia só uma figuração, né? Fazia só, eu sei lá, com 17 também. Aí eu não tinha nem barba, e daí eu ia fazer uma figuração no bar lá em Antonina. Imagina, 16 anos. E aí me colocaram um bigodinho. Tomando sorvete? Eu acho que essa foi a minha primeira participação. E daí, enfim, o cinema também foi aparecendo, foi surgindo assim meio que naturalmente também. Mas ele também surge de um lugar de eu cumprir com o estereótipo. Então, assim, de sempre executar e fazer personagens especificamente negros e do ponto de vista do branco, né?
Isso começou a ser um problema. Tipo, quais personagens, assim? Ou quais eram os papéis que você sentiu que estavam te botando nesse lugar? Mas que isso também é comum, assim, né? Às vezes o cinema, a televisão, a linguagem visual, ela te bota em prateleiras, né? Te bota num estereótipo, num tipo, e ele vai fazer isso, ele faz isso muito bem, ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso. Então é muito difícil no cinema e na TV você lidar para não cair em nenhuma prateleira, né? Então isso é comum. Mas no meu caso, assim, eu caí não, espero que não. O que eu executei muito durante essa carreira no cinema foi presidiário, escravo, ladrão, bandido, muito esse lugar. E aí, claro, esporadicamente vem um professor, vem um padre, vem um caiçara, vem um caipira, vem um pescador, vem um gerente de banco, vem sabe assim? Então, existe sim uma possibilidade, e é por isso que eu busco não ficar só numa coisa, porque eu já realizei outros personagens, então por que eu vou ficar repetindo sempre os mesmos? Então e isso não é eu negar um personagem, ele não vai aceitar porque não quer mais fazer, não é isso. É necessário que haja uma proposta e um diálogo nessa proposta e que eu entenda que isso não seja um desserviço, sabe? Tem que ter um serviço aí, né? Tem que ter alguma coisa que faça valer a pena para a sociedade, né? Então por isso que eu entendo hoje que não, mesmo que eu precise, porque a gente sempre precisa trabalhar, a gente sempre precisa executar os trabalhos, mas eu tenho praticado mesmo refletir sobre as propostas e aceitar ou não. É muito difícil não aceitar, mas eu leio o roteiro, eu estudo o roteiro, avalio, penso, repenso, e aí respondo. E eu acho que nos últimos tempos, assim, eu tenho sempre respondido sim. Eu não sei se você tem tido a sorte de receber convites que também são interessantes nesse lugar, mas eu tenho dito sim, sim. E antes disso também não dizia muito não. Mas é que, como essa é uma questão que eu não escolhi para ter nenhuma para levar ou trabalhar ou lutar por uma bandeira, né? Quando eu descubro que eu sou negro há 10 anos atrás, e daí eu percebo que a luta não é individual, não é só minha, eu não tenho que me preocupar só comigo, e junto comigo vem uma galera. Então assim, eu não posso aceitar qualquer coisa porque não se trata só sobre mim, né? Se trata sobre quem vem comigo junto, né? Com toda essa história que eu carrego. E que eu não entendia que eu tinha que lutar por um coletivo antes do Pichain. Eu estava só querendo sobreviver, eu estava só querendo não ser morto na esquina, eu estava só querendo não morrer de fome, eu estava me defendendo. Mas aí depois, quando você entende que além de você se defender, não morrer de fome, não ser assassinado, você também tem que pensar nos outros que também podem morrer de fome, ser assassinado, entende? E aí isso conta muito na escolha de um personagem, na aceitação ou não do personagem, porque não é sobre mim. Eu estou representando essa galera lá, então eu não posso ser leviano, sabe? Esse último que eu fiz agora, o Irmandade, é uma série pro Netflix, produção do O2, e que a gente conversou bastante sobre isso, porque ele discute a realidade do sistema carcerário brasileiro. Só que como o projeto da Netflix ele pretende ser traduzido e dublado em não sei quantas línguas, tipo 150 línguas, mundo. A proposta é expor quase, não é um documentário, mas tem um olhar aí. E para muitas línguas, para muitos países, expor o mais próximo da realidade do que é a realidade do sistema aqui, e não é muito ficcional, não é muito distante
mesmo do que se vive, né? E foram feitos vários trabalhos de laboratório, de pesquisa dentro dos presídios, foi filmado no presídio. Mas é diferente, é um olhar diferente que me fez entender que nesse caso se tratava de uma denúncia. Então assim, se é para denunciar, cara, se é para denunciar o que os meus irmãos estão se fodendo lá dentro do presídio, que estão se fodendo, estão sendo mortos, tá rolando chacina, e eles estão tendo que se organizar a facção para poder sobreviver, é lógico que eu vou participar. Agora, se vem me chamar para fazer uma coisinha, venha fazer o presinho aqui. Né? Então, mas tem outros sabores. Mas tem outros sabores também. Você faz um filme que é comédia. Agora eu estou fazendo um filme que se chama Piem. É um nome ainda... não é um nome oficial. O que quer dizer Piem? Um nome... Como é que fala? Provisório. O nome é provisório. E Piem é uma cidade aqui no interior do Paraná. E aí eu estou fazendo agora, estou filmando até a outra semana que vem, a outra semana. E é um filme, tem um roteiro que o protagonista, o personagem principal do filme é a cidade. Uma cidade do interior. E a proposta do filme é trabalhar com os atores. Será que eu posso falar isso? Não sei se eu posso falar. Segura? Você tem contrato, né? É que você falou cidade do interior, eu que sou do interior já fiz aqui já veio aqui uma imagem de um universo. Eu acho que eu não posso falar. Mas é que tá sendo muito divertido porque eu faço personagens totalmente diferentes desses lugares que eu falei, né? E que é muito legal você ter a oportunidade de trabalhar isso. Né? Vamos explorar outras coisas, né? Outra coisa. Você não tem, embora seja muito pouco, né? Não ser que essa é a nossa luta, mesmo porque a gente não habita todos os lugares como o branco habita, né? Então assim, mas existe juiz negro, existe médico negro, existe sim, existe advogado negro, existe filósofa negra, mulher negra. Então assim, por que eu não posso fazer um filósofo? Por que eu não posso fazer um médico, um juiz, um advogado? Eu posso fazer qualquer coisa, eu não tenho que ficar definido e taxado como presidiário. Né? Porque o negro não é só um presidiário. Né? E, então esse filme está sendo divertido porque tem esse outro lugar aí. Estou exercitando um personagem diferente, eu acho. A gente vai desligar a câmera desse, vai contar pra gente o que é. Marcelo, a gente está caminhando para o fim aí. Eu que te conheço já há alguns anos, que você me recebeu na capital. É verdade? Eu sei que você adora música e que você tem efetivamente um repertório absurdo de música brasileira. Eu sei que pode parecer meio cafona, mas eu vou fazer isso hoje. Se a gente pudesse encerrar com uma música assim, que música que você diria, vá ouvir essa música agora, depois de ouvir essa entrevista, escute essa música? Então eu diria que é uma música que eu tenho ouvido desde Michain. É tributo a Martin Luther King. Obrigada, amor. Obrigado eu. Eu compus uma música de parceria com meu amigo Ronaldo Bosco e intitulei Tributo a Martin Luther King. Martin Luther King é um negro norte-americano. O mérito maior de Martin Luther King é lutar cada vez mais pela igualdade dos direitos das raças. Essa música, eu peço permissão a vocês, porque eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho às vezes encontrado, apesar de me chamar Wilson Simonal de Castro. La 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 la.
luta assim, luta mais, que a luta está no fim. Cada negro que for, mais um negro virá para lutar com sangue ou não, com uma canção. Também sem luta, irmão, ouvi minha voz, oh yeah, luta por nós, luta negra demais, é lutar pela paz, luta negra demais, para sermos iguais, para sermos iguais. La 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 la, la 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 la. Se sou negro de cor, meu irmão de minha cor, o que te peço é luta sim, luta mais, que a luta está no fim.